Em 2030, provavelmente 7 das 10 maiores economias do mundo vão ser países emergentes. A previsão dessa sacudida na lista de maiores produtos internos brutos do mundo consta das novas estimativas de longo prazo do banco Standard Chartered, que incluía até mesmo a projeção correta da China se tornando a maior economia do mundo, usando taxas de câmbio pela paridade do poder de compra, PPP, e o produto interno bruto, o PIB. A Índia provavelmente vai superar os Estados Unidos no mesmo período de tempo em que a Indonésia vai entrar para o grupo dos 5 maiores. Nossas previsões de crescimento de longo prazo são sustentadas por um princípio-chave. A participação dos países no PIB mundial deverá, em algum momento, convergir com a sua participação na população mundial, guiada pela convergência do PIB per capita entre as economias avançadas e emergentes, escreveram os economistas do Standard Chartered, equipe comandada por David Mann, em nota a investidores. Eles projetam que a tendência de crescimento da Índia vai se acelerar para 7,8% na década de 2020, enquanto a da China vai se moderar para 5% em 2030, refletindo uma desaceleração natural, dado o tamanho da sua economia. A participação da Ásia no PIB mundial, que subiu de 20% em 2010 para 28% em 2018, provavelmente vai chegar a 35% em 2030, igualando a da zona do euro e dos Estados Unidos somados. E a pergunta que fica é: como e por que estamos nos preparando para ver uma mudança do comando do mundo? Essa é a pergunta que a gente vai te responder nesse vídeo. De uns tempos pra cá, o mundo vem passando por várias transformações extremamente perceptíveis. Porém, a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda nem faz ideia do que pode acontecer nos próximos anos. Estamos vendo claramente uma transição de lideranças ao redor de todo o planeta. Inclusive, os países que vão assumir essa liderança do mercado global podem deixar muita gente chocada. Se você tem menos de 77 anos, pode ter certeza que você nunca viu algo parecido em toda a sua vida. Inclusive, eu arrisco a dizer que muito provavelmente o Brasil possa fazer desses países aí também. E claro, não estamos falando só do Brasil. Na verdade, estamos falando principalmente de um grupo de 5 países, os quais você provavelmente já ouviu falar, entre eles potências regionais e nucleares, que estão mostrando para o mundo que são sim capazes de controlar o destino da sociedade, por mais que tenham passado as últimas décadas sendo menosprezados. O mundo mudou nos últimos 2 anos e todos os países estão se movimentando no tabuleiro geopolítico mundial em busca de criar uma nova ordem. E quem quer fazer parte do futuro da humanidade precisa, obrigatoriamente, se alinhar aos 5 países que formam esse bloco, ou ficará para trás. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que parecem não ter nada em comum formam uma aliança forjada no final dos anos 2000, o BRICS. Sem dúvida, quem estava ditando as regras do jogo nos últimos 80 anos era os Estados Unidos. Se você reparar bem, o dólar sempre foi usado como moeda reserva do mundo. Sendo assim, isso dava mais poder nas mãos dos americanos. Basicamente, o planeta inteiro enxergava os Estados Unidos como a nação soberana, o país que comandava tudo, o país que absolutamente ninguém teria coragem de enfrentar. Mas se a gente voltar alguns anos na história, lá na época dos nossos tataravós ou até mesmo dos bisavós, a gente vai perceber que nem sempre as coisas foram assim, e que na verdade existe um ciclo de poder, um ciclo que define quais serão os países que tomam a frente do cenário geopolítico. Bem antigamente, quem dominava o cenário global era a nossa amiga Holanda, e nessa época, o centro financeiro do mundo era Amsterdã. Inclusive, a moeda reserva era uma moeda chamada guilder. Logo em seguida, vieram os ingleses. Decidiram meio que tomar o controle da situação, e rapidamente eles assumiram um posto de nação soberana, nação que ditava as regras econômicas ao redor do mundo todo. Uma coisa bem interessante é que esse período de dominação proposto por cada país durou aproximadamente 250 anos, ou seja, a Holanda ficou no topo por 250 anos. Depois vieram os ingleses e também ficaram no topo por um período aproximadamente de 250 anos. Mas a grande questão aqui é, como ocorreram essas transições? Elas foram pacíficas? Uma nação perdeu o protagonismo tranquilamente? Você já deve imaginar que não. Todas as vezes que ocorreram essas transições de liderança econômica, também ocorreram grandes conflitos. E esses conflitos duraram em média de 10 a 20 anos. Ou seja, esse período de transição não era algo que ocorria do dia para a noite. Muito pelo contrário. Todos eles foram marcados por batalhas entre a força dominante da época e a nação que estava em ascensão. E por consequência, isso se estendia por anos. Muitas pessoas já enxergaram os Estados Unidos como a nação soberana. E de fato, os Estados Unidos estão no topo. Porém, nos últimos anos a gente percebeu claramente um declínio muito expressivo dessa nação. E ao mesmo tempo, outros países começaram a emergir e bater de frente e assumir o controle dessa liderança econômica. A China se consolidou na última década como a única rival econômica dos Estados Unidos. Com uma economia para lá de robusta, mesmo assim, enfrenta vários problemas, graças às crises de saúde e imobiliária dos últimos anos. A Índia recentemente divulgou que o PIB do país cresceu 3,5% na comparação anual do trimestre, outro número excelente de uma nação que luta para superar uma desigualdade enorme. E claro, também temos a Rússia.
que hoje é o país mais sancionado do mundo, mais até que a Coreia do Norte, graças à invasão na Ucrânia. Mesmo assim, isolada pelo Ocidente, o maior país em extensão territorial do planeta, tenta se manter firme, com uma moeda valorizada artificialmente e lucrando com o gás que ainda fornece para a Índia. Já a África do Sul, bem, numa situação parecida com a do Brasil, com maus resultados econômicos e com instabilidade política, mas ainda assim longe de estar fora da briga. Eu acabei de te dizer que todos os países que formam o BRICS está passando ou passaram por algum problema muito grave ultimamente, mas mesmo assim eu vou te mostrar como eles são fundamentais para a conservação do desenvolvimento mundial. Mas por que Brasil, Rússia, China e Índia são tão importantes? O que conecta esses países? Por que o futuro da humanidade depende mais deles do que de outras nações? Durante a V-Cúpula do BRICS, em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e Banco Mundial, respectivamente. A decisão sobre o Banco do BRICS ainda foi oficializada e deve ser concretizada nos próximos anos. A ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia nos países membros do BRICS e nas demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Mas você deve imaginar que se alguém está pegando dinheiro emprestado dos BRICS, não está pegando da Inglaterra e dos Estados Unidos. Outra medida que também não agradou os Estados Unidos e o Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Tal medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica dos 5 países que fazem parte do grupo. Eu diria que essa é uma das principais virtudes do grupo. Economias são formadas de pessoas, produtores e consumidores. E se você tem sob o seu guarda-chuva 40% da população mundial e para de depender do dinheiro com juros altos e condições esmagadoras vindo do FMI e do Banco Mundial, é praticamente impossível que esses países não superem o grupo formado por Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Além disso, a expansão do BRICS pode resultar em uma nova ordem mundial, em que os Estados Unidos não vão dominar a política global pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. E o trunfo é o seguinte: o BRICS+, terá ampla presença na produção global de alimentos. Prakash diz que a Argentina é o segundo maior exportador de milho no mundo. A Índia é a grande produtora de arroz e trigo. Rússia tem cevada, trigo, óleo de girassol. China tem o algodão. E o Brasil é um dos líderes da soja. O BRICS ampliado tem o cesto alimentar que todo mundo deseja. É provável que o BRICS+, possa estabelecer uma troca de alimentos em que as nações comprem suas necessidades essenciais. Há ainda uma força na área energética. Rússia e Arábia Saudita juntas produzem quase 20 milhões de barris de petróleo por dia. A adesão do Irã só reforçaria essa posição, isso sem contar com o pré-sal brasileiro. Até agora no mundo não há nenhum grupo que reúna exportadores e importadores. O BRICS+ poderia mudar a situação. Esse é o verdadeiro poder do BRICS+. Os países que estão no comando nunca tiveram essa capacidade de se retroalimentar. Um dos motivos é que suas economias mais desenvolvidas e mão de obra muito especializada deixou de produzir comida. Logo, sua cooperação com os países de periferia era praticamente forçada, mas para os BRICS isso não seria necessário. A capacidade de guiar o mundo de um grupo formado por países autossuficientes é ainda maior do que a dos Estados Unidos. E é isso que estamos observando acontecer bem diante dos nossos olhos. E aí, você acha mesmo que as previsões estão corretas e os dias dos Estados Unidos do volante estão realmente contados? Bom, quem também está planejando deixar um líder absoluto para trás é Elon Musk, com seu plano de derrotar a Apple e seu poderoso iPhone. Se quer saber do que eu tô falando, é só ir para esse outro vídeo aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.